estão acompanhando outros assuntos do dia. Um incêndio destruiu um supermercado em Paulínia. Jonathan está aqui comigo já para contar o que aconteceu. Bom dia, Jonathan. Olá, muito bom dia para você. Marcela, bom dia a todos. Nesse momento a situação está mais tranquila, os bombeiros estão praticamente encerrando já o trabalho de rescaldo. A gente pode ver agora algumas imagens aí desse supermercado, vocês estão vendo os fundos desse supermercado, a parte do depósito que foi a área mais atingida, teve desabamento de parede, o teto veio abaixo e o trabalho que foi feito foi para controlar os focos que estavam muito complicados. Felizmente, ninguém se machucou. Quando esse incêndio começou ontem, às 10 horas da noite, o mercado já estava fechado, então foi realmente um grande susto. Várias pessoas registraram o momento crítico desse incêndio aqui. Perícia já está, nesse momento, realizando o trabalho aqui. Informações preliminares informam o seguinte: aparentemente a destruição foi maior aqui nos fundos, mas o fogo se alastrou por praticamente todo o interior desse supermercado. O prejuízo foi enorme. Ainda nessa edição, Marcela, a gente volta com a cobertura completa de tudo o que aconteceu, todos os detalhes, a correria que foi, ainda nessa edição. Com você, Marcela. Combinado, Jonathan. Obrigada, pelos detalhes. Já já a gente se fala, então. A gente volta a falar do incêndio que atingiu ontem uma unidade do supermercado Pague Menos em Paulínia. O fogo de grandes proporções destruiu parte do local. Jonathan Morel continua por lá com os detalhes. Oi, Jonathan, boa tarde. Boa tarde para você, Marcela. Olha, a situação foi bem feia, viu? E olha, até agora ainda tem uma certa névoa aqui provocada pela fumaça, ainda sai um pouco de fumaça do prédio do supermercado que fica aqui em Paulínia. Esse supermercado fica no bairro Nova Paulínia, a frente dele fica para a Avenida José Paulino, que é uma localidade sim, bem próxima do portal de entrada aqui da cidade. A destruição foi imensa, a gente consegue ver aqui do lado de fora. Graças a Deus ninguém se machucou, é bom a gente destacar isso antes de mais nada. Mas a gente pode ver aqui, da parte dos fundos, que é a parte do depósito, que a destruição maior foi realmente nessa parte aqui. A gente conseguiu algumas imagens aí aéreas que mostra aí que o teto desabou, parte da parede veio abaixo. A gente está vendo que está tudo tranquilo aqui nesse momento, mas foi muito trabalho para os bombeiros, defesa civil, todo mundo que pôde ajudar, a brigada de incêndio da própria empresa. O trânsito ao redor aqui do supermercado já está normalizado, ficou interditado essa região toda aqui durante boa parte da manhã. Agora o trânsito já está normal, como a gente pode ver. Agora a situação é a seguinte: nesse momento vocês estão percebendo aí que tem uma equipe da perícia da Polícia Civil que ainda está trabalhando, porque as causas desse incêndio ainda precisam ser investigadas. Começou na parte dos fundos, mas ele se alastrou por toda a parte interna. Segundo informações da Defesa Civil, praticamente todo o supermercado queimou por dentro. Um prejuízo enorme, uma preocupação também com relação agora à estrutura que ficou, se esse prédio vai ser mantido, se ele vai ser demolido. A gente ainda não tem essas informações do que sobrou aí dentro desse supermercado. E a gente acompanhou, claro, toda a movimentação pela manhã e recebemos vários vídeos, inclusive o nosso produtor Johnny Inselsperger também participou ontem de toda a correria à noite. Esse incêndio começou por volta das 10 horas da noite e é o que a gente vai acompanhar agora em detalhes na reportagem. Pela manhã ainda tinha fumaça saindo do prédio e muito trabalho para a equipe dos bombeiros. Esse guindaste foi usado para continuar o resfriamento das áreas mais atingidas do supermercado. Apesar do dia ter começado com o fogo já controlado, o rescaldo levou tempo. Vamos controlar os pequenos focos, vamos remover isso aí. Vai ser feito um trabalho de reviração aí com a retroescavadeira. O setor de depósito ficou totalmente destruído. Parte do teto desabou. Uma parte da lateral também veio abaixo. Do alto, o que se viu foi um amontoado de escombros. Ainda será preciso uma avaliação da Defesa Civil para saber o tamanho dos danos estruturais. Informações preliminares nos mostram que começou na parte dos fundos do prédio, tá, e se alastrou para a parte dianteira. Me parece aí que mais de 95% de toda a estrutura foi queimada, mas isso somente após a perícia a gente vai poder avaliar melhor. O incêndio, que começou às 10 da noite, chamou a atenção de longe.
Várias pessoas registraram os momentos mais críticos da destruição do prédio. Ó, as labaredas lá na frente. O nosso produtor Johnny Selsperger acompanhou um pouco do trabalho dos bombeiros ontem à noite. Agora são 11h30 da noite e a gente percebe que ainda tem um fogo bem forte na parte de trás do supermercado. Aqui dá pra gente ver que o fogo já tomou não só a parte do fundo do mercado, mas também essa frente. Também dá pra perceber que os bombeiros estão fazendo combate ao fogo lá, olha. A gente ouviu algumas explosões da sala de casa e eu achando que era jogo de futebol. Até que eu vi num dos grupos da cidade, que estava pegando fogo, e aí eu fui olhar no quintal a fumaça e o fogo estava muito alto. Vocês ouviram explosões? Teve Sim, isso? Eram microexplosões o tempo todo. Várias. Agora também a Polícia Civil chegando aqui no local, vai precisar ser feita uma investigação sobre as causas aqui do incêndio, né? Vocês já têm ideia do que pode ter ocasionado esse incêndio? Por enquanto não. A gente agora está realmente focado em entender o que aconteceu, em prestar o melhor trabalho realmente de solidariedade para quem está aqui. A gente não teve nenhuma vítima, porque a loja já estava fechada no momento, mas a gente não tem nenhuma pista do que pode ter acontecido. Só tivemos danos materiais. Olha, a gente vê a todo momento viaturas do Corpo do Bombeiro chegando aqui em apoio no combate ao incêndio. Agora é meia-noite, ainda tem muitas viaturas do Corpo de Bombeiros aqui e a gente percebe que a parte do fundo do supermercado ainda está queimando. Então esse aqui já é o terceiro caminhão do Corpo de Bombeiros que chega aqui, um caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros, que vê que tem também uma escada Magiros ali no fundo, que possibilita o bombeiro enxergar o telhado do supermercado para poder ver a parte que é possível atuar para combater as chamas. Aparentemente o fogo começou mesmo na parte dos fundos do prédio, onde é a área de estoque de produtos, mas as causas do incêndio ainda vão ser investigadas. Agora pela manhã não dava nem para pensar em entrar aqui nesse espaço por causa dos riscos. Todo o esforço foi para controlar possíveis novos focos. Tanto é que teve revezamento de caminhão-pipa a manhã inteira e também montaram uma base de apoio para que o pessoal pudesse continuar trabalhando nesse resfriamento. Olha, vale a gente reforçar que ninguém se machucou, né? O supermercado já estava fechado quando começou esse incêndio de grandes proporções. A gente consegue ver agora uma movimentação ali, olha, no portão dos fundos. Alguns técnicos acreditam que seja a Polícia Civil. É a Polícia Civil que está saindo nesse momento, finalizando então o trabalho de perícia, mas a gente sabe que a análise desses documentos, de fotos, tudo isso demora um tempo, pelo menos uns 30 dias, como é de praxe, né? Para saber o que realmente provocou esse incêndio. Uma outra informação da Defesa Civil é que, por causa desse incêndio, pelo menos 3 famílias tiveram que deixar suas casas por causa do risco de desabamento. Mas elas já foram autorizadas a voltar para casa. Volto com você, Marcela. Obrigada, Jonathan, por todas as informações ao vivo.